E aí, pessoal, já pararam para pensar que uma única palavra dita por uma jovem mudou o destino do mundo para sempre? Pois é, hoje a gente vai embarcar na história épica de um sim que deu início à maior aventura de todos os tempos. Parece meio impossível, né? Mas é a mais pura verdade. A história que a gente vai desvendar hoje mostra exatamente isso. Como uma resposta, uma palavrinha simples e corajosa, tem o poder de transformar tudo. Chegou a hora de conhecer o sim que mudou a história. Para a gente entender a força desse sim, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar muito. Lá no comecinho, no Jardim do Éden, a primeira mulher, Eva, disse não a Deus. E esse não foi como se uma porta se fechasse, sabe? A humanidade inteira ficou esperando por um herói, ou melhor, uma heroína, que pudesse reabrir essa porta. Olha só, essa comparação aqui mostra tudo. De um lado, a desobediência de Eva, que deixou todo mundo esperando no escuro. O mundo precisava de alguém que, com total confiança em Deus, dissesse um sim tão poderoso que pudesse desfazer aquele não. A humanidade esperava ansiosamente por esse momento. E a heroína escolhida para essa missão incrível não era uma rainha, nem uma guerreira famosa, nada disso. Era uma jovem simples, que vivia uma vida normal, sem nem imaginar a aventura extraordinária que estava prestes a começar para ela. Pensa aí. Às vezes, uma notícia que a gente não espera pode virar nosso dia de cabeça para baixo, ou até a vida inteira, não é mesmo? Foi uma coisa parecida, mas com um impacto gigantesco que aconteceu com a nossa heroína. Nossa jornada então nos leva para Nazaré, uma cidadezinha bem humilde. Lá vivia Maria, uma jovem cheia de fé e com um coração puro. Para o mundo, ela era uma garota comum, mas para Deus, ela era a escolhida para a maior missão de todas. E então, o momento chegou. De repente, uma luz poderosa invade o quarto dela. E não era um anjinho qualquer não, hein? Era Gabriel, o arcanjo, um mensageiro superpoderoso de Deus, com uma saudação que mudaria tudo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Nossa, imagina só a cena. Maria, uma adolescente, e na frente dela um ser celestial com uma mensagem do próprio Deus. Todo o céu parou para ouvir. O destino da humanidade inteira dependia da resposta que sairia dos lábios dela. Esse diálogo incrível aconteceu em 3 partes, quase como um briefing de missão. Primeiro, a missão. Gabriel revela que ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Depois, a pergunta. Maria, com muita coragem e inteligência, não fica calada e pergunta como aquilo seria possível. E, por fim, a promessa. O anjo explica que seria uma ação milagrosa do Espírito Santo. E aqui a gente chega no clímax da história, o momento em que a heroína aceita a missão. Com total confiança e amor, Maria dá a sua resposta, o sim que ecoaria para sempre. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o mais importante é que com este único sim, Maria desfez o nó do não de Eva. Ela abriu a porta que estava fechada e permitiu que o plano de amor e salvação de Deus finalmente começasse a se realizar aqui na Terra. A partir daquele momento, o sim de Maria deu início à sua grande missão. Ela não seria apenas mãe, ela se tornaria a mãe do próprio Deus feito homem. Pensa num título e numa responsabilidade gigantescos. E isso nos leva a uma palavra que parece meio estranha, mas que é super importante. Theotokos. É uma palavra grega que significa mãe de Deus. A igreja deu esse título a Maria não só para homenagear ela, mas principalmente para proteger a verdade sobre Jesus. Se ele é o Filho de Deus e Maria sua mãe, então ela é de fato a mãe de Deus. Faz sentido, né? Ao longo da história, para combater umas ideias meio confusas que apareciam, a igreja realizou grandes reuniões, os concílios, para confirmar a fé. E lá em 431, no concílio de Éfeso, os bispos declararam solenemente que o título Theotokos estava certíssimo, reforçando que os cristãos já acreditavam desde o comecinho. Isso tudo ajuda a gente a entender o grande mistério que a gente celebra. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele tem uma natureza divina, como o Pai, e uma natureza humana que ele recebeu de Maria. Por isso, ele podia perdoar pecados e, ao mesmo tempo, sentir fome e sede. E tudo isso se tornou possível por causa daquele sim corajoso. Depois de entender esse mistério tudo, alguém pode se perguntar, ok, a história é incrível, mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? E a resposta é tudo.
A aventura de Maria mostra que o sim de cada um de nós também tem um poder transformador. A Anunciação nos convida a sermos gratos por Maria e nos ensina que, assim como ela, todos nós podemos dizer sim a Deus nas pequenas coisas. Ao obedecer aos pais, ao sermos honestos, ao rezar antes de dormir, ao ajudar um amigo. Cada sim, por menor que pareça, ajuda a espalhar o bem no mundo. Agora é um bom momento para a gente pedir a ajuda da nossa Mãe do Céu para que todos nós possamos ser corajosos como ela foi. Vamos rezar juntos? Ó Virgem Santíssima, que disseste sim ao plano de Deus, ajuda-nos também a responder com generosidade ao chamado do Senhor. Amém? E para terminar, fica essa reflexão para o dia. Qual é o pequeno sim que cada um pode dar a Deus hoje? Pode ser em casa, na escola ou com os amigos. Pensa aí. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreva no canal Catequista Felipe Lucas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero te ouvir. Você já tinha pensado sobre isso antes? Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e posso até trazer sua pergunta num próximo vídeo.